Então, vamos lá, pessoal. Peguem a apostila de ciências, página 4. Nós iremos fazer a apostila de ciências, página 4, 4 a 8, e depois em seguida, né, logo em sequência, o caderno de atividades, páginas 53 e 54. E também estaremos trabalhando a apostila de inglês, tá bom? Então, vamos começar com ciências, página 4. Aqui na página 4, antes da página 4, vocês têm aí na página 3 uma informação sobre esse conteúdo. Então, tá assim, por dentro do corpo humano. Nosso corpo nos acompanha por toda a nossa vida. Com ele, percebemos o ambiente à nossa volta e conseguimos interagir de diferentes maneiras com outras pessoas e demais seres vivos. Por isso, é tão importante conhecer mais sobre o corpo humano. Então, vamos lá. Página 4. Na página 4, então, tá assim. Observe a ilustração que representa diferentes fases do ser humano. Então, nós temos lá desde o nenenzinho, vai crescendo, 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 fase adulta, até chegar na fase, né, idosa, né? Então, temos todos o desenvolvimento da pessoa. Você já se questionou como que o corpo humano cresce, passando do tamanho de um bebê para o tamanho de um adulto? Se tivesse que responder essa pergunta para alguém, o que você diria? Então, vocês vão pensar aí sobre como que o corpo humano cresce. Durante o nosso desenvolvimento, vamos mudando e ficando mais altos. Os órgãos que ficam dentro do nosso corpo também crescem. E aí, o que vocês acham? Sim, né? Os órgãos também vão crescendo. Olha que interessante, né, pessoal? Agora, faça um desenho que mostre como você acha que é a parte interna do corpo humano. Então, vocês vão fazer um desenho mostrando como vocês acham que o corpo humano é por dentro. E aí, vocês vão fazer esse desenho, tá? Cada um faz o seu desenho. Como é meu corpo? Você já sabe muitas coisas sobre o seu corpo. O nome de algumas partes, como cabeça, braços, mãos, pernas e pés, e que cada pessoa tem características únicas e que alguns hábitos são importantes para a saúde. Por exemplo, tomar banho diariamente, ter uma alimentação saudável com alimentos variados, praticar atividades físicas, ter momentos de lazer. Agora você vai conhecer mais sobre a parte interna do corpo humano, identificando os níveis de organização que compõem seu organismo. Desde os sistemas formados por órgãos, como o estômago e o coração, até as células, que não podem ser vistas a olho nu. Além disso, vai compreender como crescemos e que todas as partes do corpo humano funcionam de maneira integrada. Então, tá lá, o que são células que não podem ser vistas a olho nu? Então, olho nu quer dizer que se pode ver sem o auxílio de instrumentos. Então, quer dizer que você só consegue enxergar olhando um instrumento, seja ele uma lupa, um microscópio, né? Organização do corpo humano. Para facilitar seu estudo, o corpo humano é separado em diferentes níveis de organização. O organismo é constituído por sistemas que desempenham diferentes funções. Por exemplo, a digestão dos alimentos é realizada pelo sistema digestório e a respiração pelo sistema respiratório. E os sistemas são formados por órgãos, como o estômago e o intestino, que compõem o sistema digestório. Os órgãos são constituídos por diferentes tecidos. E os tecidos são formados por tipos específicos de células, que desempenham determinada função. Então, vamos lá. Peguem o marca-texto. Vocês vão grifar aqui. O organismo é constituído por sistemas que desempenham diferentes funções. Então, aqui. Então, o organismo é formado por sistemas que atuam com diferentes funções. Depois, os sistemas são formados por órgãos. Então, podem grifar. Os sistemas são formados por órgãos. Depois, aqui, os órgãos são constituídos por diferentes tecidos. Podem grifar. E os tecidos são formados por tipos específicos de células. Então, podem grifar. O que vai originando um ao outro, tá bom?
Tendo o sistema digestório como exemplo, entenda melhor os níveis de organização do corpo humano. As células são as menores componentes do corpo humano, sendo consideradas as unidades básicas fundamentais da vida. Elas são tão pequenas que podem ser vistas apenas com a ajuda de um microscópio. Todas as partes do corpo humano são formadas por células. Assim, o crescimento do organismo é determinado pelo aumento do número de células. Ou seja, quando crianças, temos um número menor de células do que quando adultos. As células que formam o corpo humano não são todas iguais. Elas apresentam formatos e funções diferentes. Então, vocês vão grifar aqui. As células são as menores componentes do corpo humano, sendo consideradas as unidades básicas fundamentais da vida. E aqui, as células que formam o corpo humano não são todas iguais. Elas apresentam formatos e funções diferentes. Então, nós temos aqui a célula muscular, que está presente nos órgãos e músculos e é responsável pelos movimentos. Nós temos o neurônio, uma célula que transmite informações e pode ser encontrada no cérebro. E a hemácia, que é a célula que faz parte do sangue e transporta o gás oxigênio. Então, vocês estão percebendo aí que elas apresentam diferentes formas de tamanhos e funções também. Então, vamos lá. Tecidos. Os tecidos, então a gente viu células e agora vamos ver tecidos. Os tecidos são conjuntos de células semelhantes que desempenham a mesma função no organismo. Existem 4 tipos principais de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, vocês podem grifar todo esse parágrafo e depois tudo as características de cada tecido. Então, nós vimos aí que os tecidos é um conjunto de células e essas células são sempre, elas atuam, elas apresentam a mesma função, têm funções semelhantes no organismo. E os 4 tipos principais de tecido são esses: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, vamos ver. Epitelial forma a pele e reveste muitos órgãos do nosso corpo. O conjuntivo forma partes bem diferentes do corpo, como o sangue, os ossos e a gordura corporal. O muscular é encontrado nos músculos do corpo, incluindo o coração, e o nervoso está presente no cérebro e nos nervos. Então, esses são os nossos tecidos, os principais tecidos. Órgãos, podem grifar, são estruturas formadas por 2 ou mais tipos de tecidos, e cada órgão tem um formato diferente e desempenha funções específicas no corpo. Eu tenho lá pulmões, cérebro e coração. Pulmões, órgãos onde ocorrem as trocas gasosas da respiração. Cérebro, órgão que coordena todo o corpo. E coração é o órgão responsável por impulsionar o sangue pelo corpo. Organismo. O organismo é formado pela união de todos os sistemas que realizam as funções necessárias à sua sobrevivência. Então, podem grifar. Já é o conjunto de todos os sistemas, o organismo. E os sistemas, podem grifar, eles são conjuntos de órgãos que estão relacionados a uma função em comum. Então, eles têm uma função em comum e é um conjunto de órgãos. E o corpo humano apresenta vários sistemas. Então, esses são alguns dos sistemas. Sistema esquelético, respiratório, muscular, cardiovascular, digestório e nervoso. E aí, pessoal, então, na página 8, vocês têm aí esse exercício para fazer. Na lateral da página estão representados alguns órgãos internos do corpo humano. Pinte-os usando cores diferentes. Então, vocês vão pintar primeiro todos os órgãos. Depois, recorte as imagens desses órgãos e cole-as na silhueta do corpo humano representada. Então, vocês vão pintar todos os órgãos: o cérebro, coração, intestinos, fígado, estômago, pulmões. Vocês vão pintar, depois vocês vão recortar e colar aqui, aonde está localizado, dentro desse corpo humano. Aonde está o intestino, vocês vão colar. Certo? E aí vocês vão identificar a qual sistema do corpo humano cada um desses órgãos pertence. Então aqui vocês vão colocar cérebro, sistema nervoso, pulmões,
sistema respiratório, coração, sistema cardiovascular, estômago, intestino e fígado, sistema digestório. Então, esses são os sistemas, certo? E aí vocês, então, vão destacar e colar as imagens, tá? Sobre esse corpo, onde se localiza. Certo, pessoal? E agora, nós vamos, então, para a página do caderno de atividades. Deixa a professora achar aqui, caderno de atividades, páginas 53 e 54. Ciências, caderno de atividades. Deixa a professora só achar aqui. Páginas 53 e 54. A professora vai encontrar aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá? Deixa eu achar a página. Então, tá aí. Vocês vão abrir aí a página 53. Por dentro do corpo humano, as células são as menores estruturas que formam seres vivos, sendo consideradas as suas unidades básicas fundamentais. Sobre as células, leia o texto e complete as frases a seguir com as palavras em destaque. Então, tá lá. As palavras em destaque tá dividir, crescimento, aumento e função. Nosso corpo é constituído por células que podem se dividir, formando novas células exatamente iguais à original. O crescimento do corpo humano é determinado pelo aumento do número de células. Existem vários tipos de células em nosso corpo e cada uma delas tem uma função. Letra A. Aí vocês vão colocar, aumento do número de células determina o crescimento do corpo humano. Então, vai ficar o aumento do número de células determina o crescimento do corpo humano. Letra B. As células podem se dividir. Então, as células podem se dividir, originando novas células. E letra C. Cada tipo de célula tem uma função. E aqui, pessoal, ó, escolha um tipo de célula encontrado no corpo humano e, com a ajuda de um adulto, pesquise sua função principal. Depois faça um desenho que represente a célula que você pesquisou. Então, vocês podem pesquisar um tipo de célula, vocês vão escrever a função dessa célula e fazer o desenho aqui, de qual célula que vocês escolheram. Certo? 3. O corpo humano ele é formado por trilhões de células, com formas, tamanhos e funções diferentes. Sobre esse assunto, assinale as alternativas corretas. As células são as unidades básicas da vida. Então, podem assinalar. Está correto. A maioria das células pode ser vista a olho nu. Falso. As células se multiplicam para que o corpo aumente de tamanho. Certo? Verdadeiro. E o conjunto de células com funções específicas recebe o nome de tecido. Também é verdadeiro. Então, vocês vão assinalar o primeiro, o terceiro e o quarto quadradinho. No decorrer da história, o surgimento de novos instrumentos auxiliou os cientistas na construção do conhecimento. O microscópio é um exemplo disso. Então, tá lá. Você sabia? Os microscópios se modernizaram. Atualmente, ele é o instrumento de trabalho de muitos profissionais, como biólogos, médicos, físicos e até astrônomos. Ainda que os primeiros microscópios fossem simples, eles foram essenciais para fundamentar o conhecimento sobre a estrutura dos seres vivos. Por quê? Então, vamos escrever. O microscópio possibilitou a visualização de estruturas muito pequenas que formam os seres vivos, que são as células. Então, o microscópio possibilitou a visualização de estruturas muito pequenas, células, né, que são as células. Então, por isso que ele teve foi essencial esse conhecimento. E letra B, vocês vão formar uma frase.
tá? Uma frase usando as expressões em destaque. Ok? Vocês vão tentar montar essa frase. Caso vocês não consigam, né, aí, vocês mandem mensagem para a professora e a gente também vai falar na nossa aula online, tá bom? Vocês vão montar uma frase utilizando todos esses termos: invenção do microscópio, descoberta do micro-organismos, hábitos de higiene, transmissão de doenças, vacinas. Então, na sua frase tem que estar todos esses termos aí, ok? E caso, então, vocês não consigam, a gente conversa na nossa aula online, combinado? Certo, pessoal? Então, agora, nós vamos para o caderno, perdão, a apostila de inglês. A apostila de inglês, deixa a professora achar aqui. Página 10, vamos lá? Nós vamos ver as atividades sobre os dias da semana. Sobre os dias da semana, bem fácil, pessoal. Dias da semana. Então, vamos lá. Página 10. A professora está abrindo, tá? Página... Deixa só a professora voltar para ver se está na apostila correta. Página 10, livro volume 4, quarto bimestre. Então, vamos lá. Deixa a professora aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa a professora encontrar. Estamos chegando. Chegamos. Então, aí. Nós temos aí, então, os dias da semana. Nós temos um texto, então tá lá. Tá lá, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday, tá? Então, primeiro dia da semana, Sunday, tá? E aí vocês vão completar aqui. Então, a professora vai deixar aqui para vocês verem na página 11. Vocês vão completar aí com Monday e Friday, tá? Então, tá lá segunda e sexta-feira. Na letra B, Mondays, Wednesdays. Então, tá lá segundas e quartas-feiras. Depois, Tuesdays e Thursdays, que é terças e quintas-feiras. Não confundam, tá? Porque eles são muito parecidos, terça-feira e quinta-feira. Letra C, todos os dias, everyday. E depois, Fridays, que são sextas-feiras. Saturdays, sábados. E Sundays, domingos. Então, vocês vão completar aí. Podem olhar, completar. Depois, pessoal, tá mandando completar os espaços abaixo, tá? Então, aqui, nesse espaço, no espaço abaixo,
Não precisa olhar aqui o da professora, tá? Vocês vão completar escrevendo em português mesmo. Então, por exemplo, Monday, que é segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, tá? Sexta e sábado. Vocês vão escrever as atividades que vocês fazem em casa. Por exemplo, na segunda, a gente costuma fazer isso e isso, fazer limpeza nisso. Vocês vão escrever e pode escrever em português. Então, vocês vão colocar tudo que é feito em casa, de acordo com os dias da semana. Ok? Então, até o sábado, a aula. E podem escrever em português. Depois, vocês vão desembaralhar as letras para formar o dia da semana. Então, tá lá Saturday, Friday, Thursday, né? Sunday. Tá embaralhado e vocês vão montar aí o nome de novo dos dias da semana. E aí, vocês vão escrever os dias da semana na ordem correta. Lembrando que começa no domingo, Sunday, né? Então, essa é a ordem correta dos dias da semana. Na página 13, vocês vão completar as listas com as atividades que fazem no sábado e domingo. Então, aqui, vocês vão escrever em português mesmo. O que vocês costumam fazer no sábado e no domingo? Vai fazer uma lista do que vocês costumam fazer, certo? E na página 14, tá lá. Sobre o que vocês fazem no final de semana. Então, aqui, escreva sobre o que você faz durante a semana ou no fim de semana. Então, aqui também vocês podem estar escrevendo em português, não tem problema, tá? Mas vocês vão escrever tudo o que vocês fazem durante a semana e fim de semana, ok? Todas as coisas. De repente, você tem uma rotina, coloca a sua rotina de tudo que você faz. Combinado, pessoal? Então, caprichem, pessoal. Não deixem ficar as atividades atrasadas da apostila, tá bom? Procurem acompanhar todas as aulas, os links de aulas enviados para vocês. Participem da aula online, que vai ajudar bastante, que daí vocês vão estar já agilizando também, porque uma parte da aula online vocês podem estar fazendo junto com a professora, tirando dúvidas, né? E já a aula dos links não tem como tirar dúvida. Simplesmente vocês estão vendo a minha aula e estão fazendo os exercícios. Mas quem puder aí, participem das aulas. Está sendo feita todos os dias agora, a partir das 8 da manhã. Combinado, pessoal? Então, bom trabalho para vocês. Beijos e até amanhã.